Hoje nós vamos falar de uma situação que aparece no rosto de homens, mulheres e é o terror dos adolescentes, é a acne. E para falar sobre esse assunto, o Moisés mais uma vez para nos esclarecer e nos mostrar o que são verdades, o que são mentiras. Tudo bem, Moisés? Tudo ótimo. Agora, por que a acne é o terror dessa garotada? A acne está muito relacionada com a fase de transição hormonal. Então, isso é muito comum na época da adolescência. Alguns outros problemas podem também aparecer nesse momento, como a caspa, a dermatite seborreica. Mas isso é um tema para uma outra vez. Em relação à acne, o que nós temos? Nós temos principalmente o que nós chamamos de cravos, que são os comedões, que eles podem ser abertos ou fechados. Então, quando nós falamos do comedão fechado, é um ponto claro que fica no rosto. O comedão aberto é aquele comedão preto. E a gente tem as pústulas, nós temos as pústulas, que são o que o pessoal chama de espinha. Na verdade, espinha é tudo, é a acne, são sinônimos. E pústula é aquela área com pulso, que existe entre outras lesões de espinha. Agora, a alimentação piora a acne? Por muitos anos, se achava que a alimentação não tinha influência com a acne. E agora, mais atualmente, foi visto que existe sim associação. Uma das questões alimentares é a questão de alimentos com alto índice glicêmico. Então são comidas que se come e tem uma absorção rápida de açúcar, como por exemplo chocolates, doces, o açúcar puro. Então essas substâncias que absorvem rapidamente, nosso organismo absorve muito rápido, eles têm vários problemas para o organismo. Podem predispor uma tendência a diabetes, pode piorar quem já tem diabetes e pode piorar a acne. Além disso, existem outras coisas que podem piorar, que existem dúvidas ainda. Por exemplo, laticínios. O leite é uma coisa controversa. Se tem hormônios, se ele seria específico para um bezerro e não para o ser humano. Então ainda se tem muitas dúvidas. Mas da parte do índice glicêmico, está mais claro que tem uma relação muito forte. Agora, os adolescentes com esse tipo de problema adoram ficar em frente ao espelho, espremendo as espinhas, mas espremer a espinha dá manchas. Quando a gente espreme a espinha, depende do tipo da pele. Pessoas muito claras dificilmente vão manchar. Elas são clarinhas, são aquelas pessoas que vão pegar sol e ficam vermelhas, nem pegam cor. Então dificilmente elas mancham. Quem mancha é aquela pele do fototipo por volta do 3, que é uma pessoa clara, de olho castanho, cabelo castanho, tipo eu, entende? E não é aquela pessoa de olho clarinho, loira, de olho azul. Então essas pessoas tendem a manchar mais. Peles mestiças, mistura de raças, como italiano com japonês, negro com branco, também pode acontecer uma mistura. E esse fato de ser mestiço tende a manchar mais. Então o que nós temos? Uma hipercromia, uma mancha escura pós-inflamação. Então a pessoa vai lá, cutuca, inflama e aí fica uma área escura. É importante entender que as pessoas acabam confundindo um pouco manchas com acne ativa. Às vezes a pessoa chega no meu consultório com manchas avermelhadas no rosto, que não são manchas simplesmente, é acne ainda, é espinha. Então a gente tem que tratar para poder sumir a tal da mancha que não é mancha. Moisés, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escuto: espinha é problema de adolescente. É verdade isso? É muito verdade, não totalmente. Porque realmente no período de alterações hormonais fica mais evidente a questão da acne, assim como outros problemas de pele que pioram, no caso, por exemplo, a caspa, que é a dermatite seborreica, mas isso é um tema para um outro assunto. Agora, na adolescência, espinhas são mais comuns nas meninas ou nos garotos? Na adolescência não existe tanta diferença. Por quê? Porque as alterações hormonais, o crescimento e tudo é muito semelhante. Pode ser que nas meninas possa começar um pouco antes, porque a menina se desenvolve um pouco antes, mas é variado. Também tem a história genética. Então um pai que tinha muita acne, o filho tem grande chance de ter. Então isso tem que estar claro, tem a variação pessoal. Existem alguns tipos de espinha que estão relacionados com a parte hormonal, principalmente na mulher adulta. Então a gente tem como diferenciar esse tipo. Aqui no computador a gente pode ver aqui que é bem legal essa figurinha.
Enquanto o adolescente ele tem uma acne mais na área T oleosa, que é no nariz e na testa, quando nós pegamos uma pessoa na idade adulta, principalmente mulheres, vai ter na região do mento, que é aqui na região da mandíbula, e pode ter em áreas corporais. É claro que mesmo o adolescente, apesar de na figura não mostrar, também apresenta nessa área corporal. Então, por que acontece na mulher adulta se ela já passou dessa fase de adolescência? Porque eu tenho certeza que essa vai ser uma pergunta para quem está assistindo o programa. Porque é muito comum mulher adulta ter esse problema. Por quê? Porque existe uma doença chamada síndrome do ovário micropolicístico. Então, o que acontece nesse ovário policístico? Mesmo que a pessoa não tenha no exame do ultrassom alterações significativas, ela tem as manifestações clínicas dessa doença. Que é exatamente, número 1, a gente chama de SAHA, que é S-A-H-A, que é seborreia, que é a dermatite seborreica ou caspa, a espinha, que é a acne, hirsutismo, que é o aumento de pilificação, principalmente no rosto. Nessas áreas que eu mostrei aqui na figurinha, que é principalmente nessa área da mandíbula, mas pode acontecer em outras áreas do rosto. E por último, tá? E não menos importante, a questão da queda de cabelo, que é a alopecia, que está associada também com a síndrome do ovário policístico. Agora, Moisés, existe tratamento para espinhas? Sim, existem vários tratamentos. Por isso que muito comumente, muitas meninas começam a falar assim, eu estou tomando anticoncepcional mesmo antes de iniciar a vida sexual, exatamente porque existe uma associação muito grande com a parte hormonal. Estou tomando anticoncepcional para me proteger da espinha. Então isso é uma verdade. Então muitas meninas tomam. Tem alguns efeitos colaterais, tem que ver um anticoncepcional mais adequado para cada pessoa, mas no caso das meninas pode ser uma opção para iniciar o anticoncepcional para prevenir a acne ou diminuir cicatrizes. Além do anticoncepcional, que serve e é indicado para as meninas, e os meninos, como ficam? Sim, tanto os meninos quanto as meninas, elas também têm que usar, dependendo do tipo de acne que tem, se ela está mais relacionada com o cravo, se está mais relacionado com a pústula, que é o pus. Aqui nesse exemplo que eu tenho aqui na mesa, o que a gente tem aqui? Nós temos, olhando por cima, parece uma espinha, que até aqui está um amarelinho, eu acho que dá para ver, que dá vontade até de apertar, mas a gente não vai apertar. Se a gente vira, a gente vê que do outro lado, tá? A gente vê que é só a ponta do iceberg. Então tem muito pus. Normalmente existe uma associação do sebo, que é a glândula sebácea, com o folículo. Então nós temos um folículo pilosebáceo, que é essa unidade funcional onde tem a acne. Então o que acontece? A gente tem que tratar, se for no caso do pus ou no caso do cravo, que é um creme diferente para cada tipo de acne. Algumas vezes eu tenho que associar também medicações orais. Então vai depender do caso, vai depender se é mais cravo, se é mais pústula, se existe alguma coisa associada, se tem a parte hormonal associada. E existem até medicações orais que diminuem o tamanho do sebo que tem dentro desse folículo. Então, cada caso realmente é um caso e às vezes a pessoa não reage bem a um tratamento e a gente tem que mudar. Então essa acho que é a ideia. Existem vários tratamentos, existem tipos de protetores solares específicos. Sempre tentar usar mais a base de gel, mas tem que tomar cuidado que tem gel que é a base alcoólica, que vai arder no lugar que tem uma área com pulso, uma área machucada. Então é muito específico. E ver também a adesão ao tratamento. Às vezes é mais fácil o adolescente tomar um remédio, que toma 2 comprimidos por dia, do que lavar o rosto 3 vezes ao dia e passar creminho e repetir o protetor. Moisés, um garoto faz todo o procedimento como deve ser feito e de repente ele percebe que ficou com aquela cicatriz. Tem conserto? Nós conseguimos melhorar muito as cicatrizes. Vai depender do tipo. Existem vários tipos de cicatrizes, desde cicatrizes mais leves, mais superficiais, até mais profundas. Existem tratamentos que são feitos com ácidos, como se fossem peelings pontuais, feitos nessas lesões. Existem tratamentos para áreas que ficam deprimidas, que às vezes a gente usa uma agulha especial para tirar a trave fibrótica, a fibra que fica puxando aquela pele para baixo, como na celulite, que é aquela pele que está sendo repuxada.
E existem outros tratamentos específicos, principalmente com laser. O laser, nós temos vários tipos, o ablativo e o não ablativo que nós já conversamos. Quando nós queremos tratar essas cicatrizes mais profundas, nós usamos o não ablativo. O que é interessante do laser não ablativo? Ele tem uma paixão baixa pela água, então ele não tem uma atração forte pela água, então ele vai profundo, ele vai até a derme. Chegando nessa derme, ele vai agir nessa área liberando um calor, formando colágeno, e esse colágeno que forma eleva a cicatriz, diminui a atrofia da pele. Já o laser ablativo, ele vai agir de fora para dentro, ele tem uma fixação pela água, tem uma paixão pela água, então ele vai queimando a pele e deixando ela mais homogênea. Então aí nós temos esses tratamentos. Então, sobrou ainda alguma cicatriz, nós podemos preencher essa área com ácido hialurônico, que são produtos que são usados especificamente para preenchimento. Pode ser usado para bigode chinês, para aumentar lábio e também para cicatriz de acne. Moisés, e para terminar, que conselho você passa para os pais que estão vendo a gente bater esse papo tão gostoso e esclarecedor quando os filhos começam a ter acne? Eu acho que a primeira questão é tentar fazer um diagnóstico do tipo de acne que a pessoa tem. Então, nessas horas que a gente sempre bate na mesma tecla, evitar a automedicação. Por quê? Porque se a gente usa um tratamento errado, a gente maximiza a chance da pessoa ter uma cicatriz. Então é muito mais fácil a gente tentar prevenir as marcas no rosto do que tentar consertar isso depois. E para um adolescente, a cicatriz no rosto é uma coisa que marca muito. É um estrago. É um estrago. E a gente vai melhorar. Leva para toda a vida. Para toda a vida. Eu vou conseguir melhorar. Eu nunca vou conseguir eliminar 100%. Então, se a gente conseguir prevenir, é uma grande coisa. Então, às vezes a pessoa vai por propaganda de televisão, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, sem procurar o profissional adequado. E aí o filho que vai sofrer isso, porque ele é menor. Então, depende muito do que o pai vai escolher. E depois ele vai ficar com a marca para sempre. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é ter o diagnóstico preciso para ter o tratamento correto. Coisa boa. Nós acabamos de conversar com o Moisés e ele sempre nos traz matérias, temas super interessantes e que acabam alavancando muito a audiência do nosso programa. Moisés, obrigado mais uma vez e nada melhor que entregar-se a profissionais que são competentes como o Moisés. Obrigado pelo carinho e a gente volta numa próxima oportunidade. Até mais. Obrigado. Um abraço.